Bom, a partir desse momento, então, nós começamos um novo DAF no nosso estudo do Talmud, Tratado de Brachot, hoje dando início à página 6b, que dá continuidade ao que vimos na página anterior, página 6a, que no último parágrafo estava nos falando sobre uma objeção que o Rav Acha, filho do Rava, tinha apresentado para o Rav Ashi, sobre quantos versos dentro da construção midráshica que havia sido feita, quantos versos estavam dentro do tefilim divino. E o Rav Acha, filho do Rava, falou que se todos aqueles versos estivessem inclusos no tefilim divino, haveria pergaminho de mais e tefilim de menos. E aí ele associou o verso que diz, pois quem é uma grande nação, com o outro verso que tem uma frase parecida, quem é a grande nação, e incluiu num compartimento. Depois, feliz é você Israel, e quem é como você Israel, num outro compartimento. E o outro verso que diz, ou você já ouviu falar de um Elohim que tirou um povo de dentro de um povo, colocou isso separado num conceito, e para te levar num outro compartimento, num outro conceito. E é, portanto, dando continuidade a isso, que essa página começa, com essa última frase, Vechulchu ktivei bedrai. Então, tudo aquilo que foi dito, todos aqueles versos, que para relembrar, o primeiro verso é Devarim 4.7, depois Devarim 4.8, depois Devarim 33.29, depois Devarim 4.34 e depois Devarim 26.19, para que fique bem claro quais são os versos. Então, todos eles constituiriam o tefilim chamado de Shel Rosh, da cabeça. E, portanto, está ok nesse sentido. E é isso que ele observa aqui. Bom, falando de tefilim da cabeça, tudo bem, porque eles têm compartimentos separados, como nosso modelo desse artefato apresenta. E aí por isso que tem essa última frase, Vechulchu ktivei beadri. E todos, no caso todos os versos que estão escritos, juntos num compartimento, no que é vestido, que é colocado no braço. Porque o tefilim do braço, diferente do da cabeça, ele não tem subdivisões de compartimentos, é um único compartimento. Como quer dizer que no alto são conceitos que trabalham juntos, embora distintos, e no braço um único conceito. Como também a contrastar, já que estamos falando dessa interpretação midráshica, de como que funciona no entendimento que se tem do comportamento, os processos de raciocínio, de planejamento e os processos mais passionais, como o tefilim do braço, que tem um longo pergaminho, mas uma unidade. Tudo aquilo que é muito passional é tratado como se fosse uma coisa só. E já na cabeça, cada coisa no seu compartimento. Ou seja, as coisas são divididas para serem melhor entendidas. E aí, o Talmud prossegue. Amar Ravin Barav Ada. Amar Rabbi Yitzchak. Kol haragil lavo lebet hakneset velo ba yom echad. הקדוש ברוך הוא משאיל בו, שנאמר, מי בכם יראה השם שומע בקול עבדו אשר הלך
Chashchin ve'en nogalo. Então, além disso, além do dito, o Ravin Barav Ada disse que o Rabino Yitzhak disse: aquele que está acostumado a ir à sinagoga, portanto, remetendo ao que foi falado na aula anterior, sobre a sinagoga ser essencialmente o grupo, e aí ele não vai, um dia que seja o santo, bendito seja, pergunta sobre ele, por assim dizer, não? Como está dito, quem entre vocês teme ao Hashem? Quem ouve a voz do seu servo, ainda que ande nas trevas e não tenha luz? E aí ele para aí, mas o verso continua: confia no nome do Hashem, confia no seu Elohim, que é uma citação de Ishayahu 50:10. Em outras palavras, a divindade, como se fosse pergunta: quem entre vocês teme ao Hashem e ainda não veio ouvir a voz do seu servo, nesse caso, portanto, aludindo ao condutor da reza, que se dedica ao serviço divino. Aquele que saiu antes do amanhecer e anda por isso na escuridão, ou seja, antes da reza. Então há uma associação, perceba, entre aquilo que é midrashicamente aludido e atribuído ao divino e o comportamento das pessoas. Como uma congregação é um mínimo de 10 pessoas, se uma única pessoa faltar, você, digamos assim, desintegra, desfaz o minyan. A reza que foi combinada de ser feita será feita de forma incompleta, pela ausência de um indivíduo. E o Talmud está associando esse processo da empatia ao divino. Porque no mundo real, quem pergunta sobre quem faltou? Quem faz parte do minyan, quem faz parte da congregação. Então, da mesma forma que anteriormente o Talmud associou a nossa busca pela espiritualidade, pelo divino, como sendo, na verdade, uma busca do divino por nós, da mesma forma, num grupo, o interesse de um pela presença e o bem-estar do outro é o interesse do divino pelas pessoas. Há uma associação direta. Então veja que há um processo onde o divino é associado a isso. Onde está o divino nesse processo? Está na Neshama, obviamente. Porque a empatia é por si só uma manifestação da Neshama. Vem dela, podemos assim dizer. Vem lidvar mitzvah halach no galo, vem lidvar arishut halach em no galo. E se for por uma questão envolvendo uma mitzvah, que ele foi, no caso, se ausentou de ter participado lá no minyan, então apesar da escuridão, há luz para ele. Ou seja, porque ele fez isso por uma boa causa. Então veja, os rabinos estão abrindo aí uma situação onde uma pessoa que combinou fazer parte do minyan, portanto formar a congregação, falhou nisso um dia. Mas se ele falhou nisso por uma boa causa, por uma mitzvah, então isso está justificado. Mas se for por uma questão que não seja isso, se não for por um motivo realmente de força maior, foi falta de empatia da parte da pessoa, portanto ele falhou no compromisso, no acordo, então aí não há luz para ele. Ou seja, aquela parte do verso que diz: ainda que ele ande nas trevas e não tenha luz, confia no nome do Hashem, aí não se aplica a ele, porque não se trata disso. Então era uma maneira dos sábios mostrarem a importância daquele que concordou em fazer parte desse agrupamento, que ele faça de fato parte desse agrupamento. E que isso não é uma coisa trivial entre ele e as pessoas, mas os rabinos querem que seja entendido como entre ele e o divino.
para enfatizar aquilo que foi dito anteriormente, de que o divino está na empatia, na união dos indivíduos, na convivência, e que estes processos são processos da própria Neshama e, portanto, da própria presença divina. Então, essa associação mostra a importância deste conceito de se formar de fato um grupo e que esse grupo seja um grupo comprometido com isso. E a Gemara continua: Ivtach Bashem Hashem, Ma'etama, Mishum Dahava Leye Livtoch Bashem Hashem, Velavtach. Mas o verso citado de Yeshayahu 50, ele continua, na verdade, dizendo que confia no nome do Hashem. Essa é a parte que não foi citada outrora. A Gemara pergunta: qual é a razão de a divindade ser tão exigente? Né? No caso, fazer questão que a pessoa esteja ali. Por que nós diríamos isso? A Gemara responde: porque ele deveria ter confiado no nome do Hashem. Ou seja, eles estão elucubrando uma pessoa que não foi porque achou que tinha algo mais importante do que isso. Então, você achar que qualquer outra coisa é mais importante do que o seu contato com o divino é uma visão míope da realidade. Portanto, uma falta de confiança no nome do divino. Nome, portanto, essência do divino. Isto é, de que a essência da existência, do nosso papel no mundo, está justamente na espiritualidade. Todas as demais coisas vêm e vão, sobem e descem, não são permanentes, mudam. Então, é meio que vão a ideia da estabilidade. Nós temos essa ilusão da busca da estabilidade, que é uma das causas da ansiedade na sociedade. Porque ela é uma causa de ansiedade, porque ela é impossível. É impossível alcançar isso. É impossível alcançar sucesso, por exemplo. É impossível. Porque todo sucesso acompanha um fracasso. Toda saúde acompanha um momento de enfermidade. Toda juventude vem em seguida da velhice, do envelhecimento constante e diário que acontece. Tanto quanto o lado oposto da vida é a morte. A realidade da vida acompanha a realidade da morte. Então isso implica, isso estabelece esse fato de que essas coisas são impermanentes. A realidade material é impermanente. A única coisa permanente é o divino. Portanto, a espiritualidade permite contato com o que não é variável, que é o divino. E quando não há, portanto, essa visão, esse vislumbre, esse entendimento, e se busca o impossível, isto é, a permanência na impermanência, isso gera ansiedade. E esse, portanto, é o conceito por trás da confiança no nome do divino. Isto é, de que você tem que lidar com a existência sem ilusão, sabendo exatamente do que se trata. Isto é, de que se trata da impermanência. E, portanto, sabendo exatamente o que é, portanto, o permanente. E sendo assim, colocando, portanto, as coisas na sua devida proporção. Estando, então, a espiritualidade por cima dos outros valores. E quando isso não é feito, não há, então, a confiança no nome do divino. Por isso a Gemara cobra isso da pessoa que está com isso envolvida, com esse estudo envolvido. Então, quando você confunde esses valores,
você coloca o corriqueiro, o ilusório, acima do que é real. E é isso que é não confiar no divino. Amar Rabi Yochanan, בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא מצא בעשרה, מיד הוא כועס. שנאמר, מדוע באתי באין איש קראתי ואין עונה. Então aí, aproveitando esse assunto, um complemento. O Rabino Yochanan disse, quando o santo, bendito seja, entra numa sinagoga e não encontra 10 pessoas lá, porque nós vimos na lição anterior que a Divina Presença está nessa sinagoga, isto é, nesse agrupamento de 10 indivíduos, antes mesmo deles chegarem, mas nesse caso está faltando um, então imediatamente ele se ira, ele usa a expressão coes, que é uma expressão da própria Escritura, sobre vários momentos em que o divino é descrito com ira. E aí ele cita um verso de Shayahu também, que é a sequência, na verdade, do verso citado, aproveitando, portanto, a deixa da primeira citação. Quando eu vi, não havia ninguém, quando chamei, ninguém me respondeu. O restante do verso vai dizer, eis que com a minha repreensão eu seco o mar, faço os rios um deserto. Então, como tem esse contexto da repreensão, ele colocou isso como um apontamento no sentido negativo. E aí, a Gemara prossegue, Amar Rabi Chelvo, Amar Rav Huna. Kol hakovea makom letefilato, Elohei Avraham be'esro. E, numa outra questão, mas ainda no mesmo gancho, da ideia da pessoa ser constante, comparecer sempre, se manter firme, ter essa disciplina para os ritos que foram combinados, para os estudos que foram combinados, enfim, se manter fixo. Então aí o Rabino Helbo disse que o Rav Huna ensinou sobre isso, porque está falando do cara ausente, né? Então aquele que estabelece um lugar fixo para sua reza, o Elohim do Abraham o ajuda. Ou seja, o que comparece, porque fez o contraste de que quando, portanto, o verso alude ao chamado de não haver ninguém, se refere, portanto, a uma conotação negativa, e aí ele vem com uma conotação positiva. Então, estabelecer um local fixo para a reza implica comparecer no combinado. Então, os rabinos estão estabelecendo um acordo de gentlemen, de pessoas que dizem vamos fazer isso e vamos seguir nisso. Pessoas que você pode contar com elas, pode estabelecer rituais contando com elas, para que elas vão até o local, compareçam e coloquem isso dentro do seu espectro de importância. E quando isso não acontece, o Rabino Yochanan falou, é isso que implica a questão da ira. Ou seja, foi substituído o valor. Alguma outra coisa é mais importante que isso para a pessoa. E seja lá o que for mais importante que isso para a pessoa, é uma substituição disto mesmo. Isto é, a espiritualidade, a busca do divino, o estar na presença do divino, é de alguma maneira menor para a pessoa e, portanto, ela não está na plenitude da sua lucidez. E é por não estar na plenitude da sua lucidez que a Gemara associa isso, ou que o Rabino Yochanan associa isso a aquilo que causa ira divina. Porque essa expressão, a ira divina, é um eufemismo, óbvio, o divino não tem nenhum tipo de sentimento, mas é uma expressão que alude a o maior problema apontado pela Torá, que é a idolatria. Na Torá toda vez que o divino é aludido como se irando, a conotação envolvida tem relação com a idolatria. Mas a idolatria não é outra coisa
senão o culto ao fruto da imaginação. Ela não passa necessariamente pela troca de religião, não passa necessariamente pelo fato da pessoa procurar outros cultos, outros ritos, mas pelo fato de a pessoa confundir a própria imaginação com o divino. E no caso da pessoa que inverte a escala de valores, que não percebe o real valor que a espiritualidade tem para ela mesma, e portanto confunde algum outro compromisso como sendo superior a isso, então ela meio que se aproximou desse conceito. Por isso, a menção da ira, da raiva, para mostrar que você já começa, é por aí, é por esta porta que você chega lá. E aí o Rav Huna traz de volta a concepção, dizendo, pois o oposto também é verdadeiro. Como Abraham é o símbolo do que descobre o divino, é o símbolo do que entende o divino em meio a uma geração que não tinha essa compreensão, Abraham, portanto, é o exemplo maior do que é uma pessoa que teve esse contato. Por isso, aquele que é fixo no seu compromisso, o Elohim de Abraham especificamente, o ajuda. Ou seja, é essa lucidez que se manifesta na pessoa, na sua Neshama, na sua consciência, essa lucidez aí é a que ele tem como manifesto do divino para lidar com as questões na sua própria vida. Porque, em termos práticos, é assim que o divino ajuda. Todos os problemas materiais do ser humano são resolvidos pelo próprio ser humano. Até porque boa parte deles são criados pelos próprios seres humanos. Mas para sermos bons solucionadores de problemas, nós precisamos, sobretudo, de lucidez, de clareza de pensamento, para que tenhamos a ideia certa no momento certo. E esta, portanto, capacidade é uma capacidade ligada à espiritualidade. A espiritualidade, em vez de ser um burlar da sanidade, pelo contrário, é a sanidade na sua plenitude. Daí a relação para nós, para a nossa tradição, da espiritualidade com a questão do conhecimento. Porque o que gera a confiança, a emuná, que ecoa nas nossas escrituras, que gera confiança é conhecimento. Conhecimento gera confiança. Ignorância gera desconfiança. Então o conhecimento, por nós referido, ele deriva dessa sanidade, de você saber corretamente quais são as escalas de valores. De você lidar com o mundo material, com o mundo, mas lúcido, sabendo que as coisas têm realmente importância, mas não importância absoluta, pois tudo é impermanente. E essa é uma conduta atribuída a Abraham. E aí a Guemará prossegue com isso, para trazer mais ideias relacionadas a isso. O Hashemet omrim lo en anav en chassid mitalvidav shel Avraham Avinu. Quando essa pessoa morrer, e veja que isso é pertinente de ser mencionado nessa argumentação, então aqueles que elogiam o falecido, sendo ele a pessoa referida, que estabeleceu um lugar fixo, eles vão dizer sobre ele: onde está o humilde? Onde está o piedoso dos discípulos de nosso pai Avraham? Então, tem até um comentário na versão do Steinzal, do Talmud, que é da parte do Rabino Yoshiyahu Pinto, que fala que aquele que estabelece um lugar fixo de reza é considerado um discípulo de Avraham no sentido pleno da palavra.
E não só isso, mas é alguém que é lembrado ou é mencionado como tendo a humildade dele e a piedade dele. Mas, novamente, por que que ele é verdadeiramente um discípulo de Abraão? E, portanto, o que o Talmud quer dizer com ser discípulo de Abraão? Porque não foi mencionado nenhum tipo de crença específica, não foi mencionado nenhum tipo de ideia específica, mas foi ilustrado uma pessoa que fez um acordo com os seus convivas e cumpre esse acordo. Ou seja, ele combinou de participar do Minyan, ou de participar do Beit Midrash, ou de participar do que concordaram em participar, do que a comunidade concordou em ser, e ele manteve isso. Mas como a Gemara está falando justamente de você não inverter a visão de mundo, então é por isso que a questão da morte da pessoa é levada em conta. Porque é claro que se a pessoa está morta, ele não vai escutar nada disso. Então o que interessa para a pessoa, como que seria um argumento para a pessoa diz, tá, mas eu estou morto. Eles podem falar o que quiser, mesmo que falassem, mas eu não vou ouvir, não tenho nada a ver com mais isso, não faço mais parte do mundo. Então estamos trazendo à tona aquilo que estávamos mencionando sobre a pessoa que lida com a espiritualidade ser justamente aquele que entendeu o valor das coisas na sua real escala. Que não substitui o impermanente pelo permanente. Que não se ilude com a existência para chegar a pensar que aquilo que é impermanente, que é, portanto, a vida e as situações de vida, que aquilo é o que representa o que há de mais importante na existência. Qualquer que seja o problema que uma pessoa acredite que tenha, já que o problema, em geral, é uma crença da mente, construída a partir de uma situação de vida. Qualquer que seja esse problema, ele não é superior ao seu contato com o divino, com a realidade, com a sanidade. Porque você consegue resolver qualquer coisa se você tiver pleno contato com isso, com o real, com o divino. Então é por isso que é trazido a morte, a pauta. Porque esta pessoa que assim age, ele tem isso perante si o tempo todo. Ele não é alguém que foge desta realidade maior que é a realidade da morte. Não, muito pelo contrário. Ele a contempla constantemente, confortavelmente. Porque é justamente isso que o mantém com os pés no chão. Como Shlomo disse, é muito melhor ir na casa de um enlutado do que no aniversário. E qual o motivo disso, se é no aniversário que tem a festa? Porque é verdade que no aniversário tem a festa, tem os comes e bebes, tem os parabéns, tem os risos, mas também tem a ilusão de permanência. Enquanto que no velório não, tem o mundo real ali, escancarado perante você. E nós, seres humanos, desde o mundo antigo, portanto, de acordo com Shlomo, nós temos esse problema. Nós esquecemos da realidade como ela realmente é. Esse é o motivo de nós criarmos ilusões, esse é o motivo de nós criarmos idolatria. Esse é o motivo da idolatria nos parecer atrativa, porque ela nos promete coisas falsas, do tipo, você vai viver para sempre. Por exemplo, você será jovem para sempre, você sempre terá sucesso, por exemplo. Isso é um dos atrativos da idolatria. Ela promete coisas delirantes. Ela promete que não envelheceremos, que não morreremos, que não adoeceremos, que seremos criaturas mágicas. Em outras palavras, como disse a serpente no Éden, ela promete que nós seremos divindades. E nós imaginamos, no auge do nosso delírio, que ser uma divindade é como ser um super-herói que nós fazemos nas revistas em quadrinhos. Nós imaginamos isso. As pessoas lidam com a ideia do divino. Quem é o divino para elas? É um cara que voa no céu, é um Superman.
é que tem poderes mágicos, resolve problemas, salva o dia, luta contra os bandidos. E com essa ilusão em mente, é claro que a pessoa acaba ignorando os fatos. Isto é, dentre todos os fatos que não poderiam ser ignorados, está aí o mais frequentemente ignorado, a morte, a realidade da morte. Por isso, os sábios dizem, e quando a realidade se cumpre sobre essa pessoa, quando ele morrer, qual é o legado que ele deixou? Então os sábios dizem, ele terá deixado para nós esse exemplo. Onde é que está o humilde? Por que essa pessoa é chamada humilde? Se não foi mencionado na discussão a respeito desse indivíduo, nenhuma característica que nós pudéssemos apontar e dizer, está aqui a humildade. Qual humildade o Talmud está associando a esta pessoa? E qual a piedade? Então, a humildade, como falamos, não é a deturpação popularizada, na qual se pensa que o humilde é o pobre. Nem toda pessoa pobre, financeiramente, socialmente falando, é humilde. Humildade não tem que ver com classe social. Humildade tem que ver com o fato de você ser quem você realmente é. E você admitir o que você realmente é. Você lidar consigo mesmo com verdade. A pessoa que não muda a escala dos valores para Guimarães, que não trata o mundo material como se ele tivesse um valor que ele não tem, esta pessoa sabe o seu lugar, sabe a sua finitude, sabe que o final de todos nós é a morte mesmo, não se ilude com as coisas, sabe ganhar e sabe perder, sabe ter e sabe não ter, sabe possuir e também sabe deixar de possuir, sabe viver e, portanto, sabe morrer. E é nisto que está a sua humildade. E, portanto, a Guimarã associa isso à piedade. O Hassid não é a pessoa que pertence a uma seita delirante, deplorável, que torna os seres humanos deploráveis por torná-los arrogantes, por torná-los apáticos, por dissociá-los da humanidade e, portanto, corrompendo o que o termo quer dizer de fato. Não. Hassid é alguém que é verdadeiramente humano, como era Abraham, que não se via acima de ninguém nem abaixo de ninguém, mas olhava para a natureza humana como ela é de fato, como nós somos de fato, que tinha sua finitude bem diante de si e que, por causa disso, tinha essa capacidade de se conectar com outro ser humano, porque o via como espelho de si mesmo. Então, esse frequentador do Minyan, que forma a congregação nessa idealização que a Guimarães está fazendo, que quando morre deixa esse legado, ele deixa esse legado por causa da sua sanidade, que é a verdadeira espiritualidade. Essa é a sua humildade, o fato de que ele consegue enxergar-se como de fato é, nem menor, mas nem maior, como de fato é, vendo, lidando com o mundo real como o mundo real é de fato. E é nisso que está a sua grandeza, é nisso que está a sua verdadeira espiritualidade. Esse é um verdadeiro discípulo de Abraham, nosso pai. Ou seja, para a Guimarães, o Abraham é a idealização dessa figura do ser humano na sua espiritualidade plena. E aí a Guimarães, trazendo essa idealização, tem que trazer em seguida referências textuais que embasem esse tipo de coisa, porque ela quer uma prática a partir dessa ideia. E por querer uma prática a partir dessa ideia é que o texto continua dizendo: Ve'Avraham Avinu manan la dikva makom, dirtiv, Vaishkev Avraham baboker el makom asher amad sham,
Venamidá, ele tefilá, Shenemar, vai amod Pinchas, vai falel. Tem que a pergunta, de onde tiramos que Abraham, nosso pai, estabeleceu um lugar fixo para sua reza? A Guemará responde, porque está escrito em Bereshit 19, 27. O Abraham se levantou de manhã ao lugar onde tinha estado diante do Elohim, o verso continua, e o verbo estar em pé, porque ali é levantou-se, não significou outra coisa, os sábios dizem, a não ser reza, como está escrito. E Pinhas parou, e a tradução popular diz, e rezou. A expressão ali, vai falel, que é a raiz do termo que nós usamos para nos referir à ideia de reza. E, portanto, Abraham tinha esse compromisso, ou seja, ele fez da sua prática, espontaneamente, essa coisa de você colocar a hierarquia dos valores no lugar certo. Então, como diz que ele levantou de manhã para fazer isso, então isso estava no topo da sua escala de valores. Então aí você tem um exemplo como se fosse prático da ideia que os rabinos estão transmitindo. E aí a Gemara diz, Amar Rabi Helbo, Amar Rav Huna, Ayotzemi Beit HaKnesset, Alief Sia Psia Gassa, Amar Abaye, La Amram Ela Lemipak, Aval Lemeyal Mitzvah Lemirhat, Shenemar Nirdifal Edaat Et Hashem. Rabino Helbo disse que o Rav Huna teria dito que ele sai da sinagoga, então desse agrupamento que nós estamos aí elevando através desse olhar da Guemará, ele não deve dar grandes passos, como se fosse para não criar uma impressão de que está doido para ir embora. Ou seja, ele tem que ter apreço, então, por isso, porque então, de acordo com essas explicações, teria então um grande valor isso. O Abai explicou que a declaração do Rav Huna, ou seja, ele quis elucidar ainda mais essa declaração, e ele disse, essa lahá aí, essa regra, foi dita apenas com relação à saída, tá? Só para deixar claro. Agora, para você ir, aí você tem que se apressar, é bom você ir com passos largos. Como se diz, aí ele cita Roché 6.3, para dizer, vamos conhecer, vamos nos esforçar em conhecer o Hashem, ou seja, vamos buscar isso ativamente. Ou seja, para buscar o saber, você tem que ter energia. E aí sim, quando você cessa essa atividade, você cessa ela de uma maneira descompromissada, sem essa pressa. Isso é mais uma evidência de que o que eles estão fazendo aqui é construir um grupo de ideias que gerem um determinado tipo de comportamento que com a repetição se transforma em hábito para a pessoa e que, portanto, ela transforme o seu exercício de espiritualidade, conforme os rabinos estavam construindo nesse período de elaboração, de uma maneira que refletisse os ensinos que eles estavam tentando passar. Que isso não estivesse só, portanto, na ideia, no grupo de crenças, mas que estivesse efetivamente nos seus hábitos, que fosse transformado em hábito. E aí a Gemara prossegue dizendo, Amar Rabi Zeira, Bireish ki havá chazeina lechule rabanan daka rechevei lefirka beshabata. Ameina kame chalayin rabonan shabata. Keivan dishmana la derabi tanchun, Amar Rabi Yehoshua ben Levi, Leolam yirutz adam lidvar alacha va'afilu b'shabat, shenemar, Acharei Hashem elchu ka'ariyei ish'ag v'chadome. Ananamei raheitna. O Rabino Zera disse, bom, inicialmente, e aí ele aproveita para fazer um comentário baseado no que foi dito antes. Inicialmente, quando eu vi os sábios correndo para a palestra dos rabinos no Shabat, eu disse, bom, esses sábios estão profanando o Shabat? Uma pergunta retórica, para depois ir solucionar. Porque, em tese, seria proibido correr no Shabat, para não se exercitar, para não se esforçar à toa e tal. Bom, aí uma vez eu ouvi o Rabino Tanhum, dizendo que o Rabino Yehoshua ben Levi tinha dito que se deve mesmo correr por uma questão de Halachá, mesmo que for no Shabat.
como está dito, eles caminharão após o Hashem, que rugirá como um leão. A expressão prossegue, parafraseando o Roshé 11:10. Então, se é como um leão, ou seja, é como se você estivesse sendo perseguido por um leão. E nesse caso, então, você também tem que correr. Aí ele falou, então quando eu vi essa explicação, eu também corri, ou seja, eu passei a fazer isso. E aí, portanto, veja o conceito que ele traz, né? Esse conceito anda lado a lado com diversas ideias relacionadas ao próprio conceito que os rabinos tinham de Shabat, porque quando você pega o Shabat, na elaboração que os rabinos inventaram das 39 obras que são proibidas de se fazer no Shabat, e que seriam, portanto, o que constituiria de fato a violação do Shabat, correr não faz parte disso. Correr não é uma das 39 obras que são proibidas de se fazer no Shabat. Então, por que ele pensaria que correr seria uma profanação do Shabat? Então, é claro que ou ele está usando um eufemismo, ou de fato, na elaboração da ideia das 39 obras, portanto, nesse momento histórico, não estava ainda decidido sobre o que é de fato cumprir o Shabat e o que não é. E, portanto, ele tinha, talvez nutrisse a visão de que o correr, e, portanto, esforçar-se, seria uma violação do Shabat. Já que quando popularmente se explica sobre violação do Shabat, uma das coisas que se deixa claro no Shabat, até por causa da linguagem que a Torá usa para falar sobre isso, é que Shabat não tem a ver com a questão do esforço. Porque o que popularmente ficou sendo dito sobre o Shabat é que seria proibido trabalhar no Shabat. Trabalho é a palavra que ficou popularizada. Porém, no texto mesmo, e conforme os rabinos trabalham a ideia, mas mesmo sem os rabinos, no texto mesmo, a palavra que é usada para se proibir alguma coisa no Shabat não é a palavra trabalho, é a palavra melachá, que é uma palavra, digamos, paralela, mas distinta da ideia do trabalho. Melachá não quer dizer trabalho, quer dizer uma obra específica que a pessoa faça. Daí os rabinos trazem o conceito de que a obra, ou as obras que são proibidas no Shabat, são obras muito específicas e relacionadas às obras que foram necessárias para se construir o Mishkan, que é o tabernáculo, no deserto. As atividades, obras que foram necessárias para fabricar o Mishkan, para fabricar a tenda do encontro, são as obras que foram então proibidas no Shabat, interpretam os rabinos. E, portanto, não tem que ver com esforço, porque nem toda obra relacionada à construção do Mishkan é uma obra que demanda esforço. O que todas elas têm em comum, conforme os próprios rabinos apontam, é que todas elas são uma lechet mechashevet, isto é, todas elas são obras calculadas, obras que você tem que planejar, pensar e executar para atingir um determinado objetivo em questão. E, portanto, não tem a ver com cansar-se. E, portanto, não tem que ver com isso que está sendo trazido pelo Rav Zeira. Então, o Rav Zeira pode possivelmente estar ecoando um conceito prévio desta elucidação posterior, então, dos rabinos, e ele, portanto, estava associando ao Shabat uma coisa que depois foi decidido que não é violação de Shabat, que é esforçar-se para fazer uma coisa. Por essa razão, talvez, rabinos como Yehoshua ben Levi complementam, né, se deve sim correr no Shabat, não tem problema nenhum. E como no Shabat a atividade que é, portanto, trazida à tona nesse dia é qualquer coisa relacionada à espiritualidade, ele trouxe aí um exemplo, porque nós estamos ecoando desde a aula anterior, o exemplo mor de mitzvah. Pode se aplicar a muitas, mas o exemplo mor de mitzvah que está sendo trazido à pauta nessas reflexões é o estudo. Então, por isso que diz, você deve correr por uma questão de alahá. E ele falou, eu vi os sábios correndo para uma palestra, para uma aula. Então, está falando de estudo de Torá. Essa é a mitzvah que está sendo usada como emblema de todas as outras mitzvot, e o Talmud não está sendo nada surpreendente, porque afinal de contas o Talmud diz que estudar é equivalente a cumprir os 613 mandamentos.
e não são os demais mandamentos que possuem esse status. Esse mandamento específico de estudar é o mandamento equivalente a toda a Torá, e, portanto, ele é o emblema simbolizante de todos os demais preceitos da Torá. E, portanto, se deve correr, se deve buscar ativamente, que, portanto, ecoa aquilo que falamos em aulas que, na verdade, precedem a anterior, sobre você não ser uma pessoa passiva em relação a estas questões, a essa escala de valores da espiritualidade. Quando se trata da espiritualidade, portanto, sendo isto reconhecido, se assim o for, pela pessoa, como realmente aquilo que está acima na sua escala de valores, então a pessoa não pode lidar com isso com morosidade, com prostração, com se der eu vou, se não der eu não vou. Não, ela tem que tratar isso como de fato deve ser, com o seu mais elevado grau de importância. Então, por isso, é trazida a alusão de que, olha, a pessoa deve fazer isso, especialmente no Shabat, que é o dia de fazer isso. Então ele falou, eu cheguei até a pensar que, pelo menos no Shabat, a gente não devia fazer isso, mas aí eu fui corrigido. E aprendi que você tem que correr sim, mesmo for no Shabat, para ir cumprir essa mitzvah, que é a mitzvah de buscar o conhecimento. E isso traz à tona tanto a questão da escala de valores, colocar o estudo acima de tudo, como da própria questão da espiritualidade estar acima de outras atividades, porque o Shabat é o símbolo disso. É o símbolo da pessoa que coloca a espiritualidade no topo da sua escala de valores. Amara Bizeira agra defirka rihata. O Rabino Zera falou, a recompensa, então, por assistir uma aula, é justamente você correr para assistir essa aula. Então, isso é uma coisa muito interessante, de ele trazer isso à tona, é um comentário que parece breve, mas não, é um comentário bastante profundo, na verdade, porque a pessoa que entendeu o que espiritualidade significa, entendeu também que não se trata de uma barganha, de uma troca, isso não é comércio, e o divino não é aquilo com o que se negocia. O verdadeiro valor da espiritualidade é a lucidez que isso significa. É justamente você alcançar essa liberdade da mente, portanto, do Yetzer Hará e da identificação. Porque tudo aquilo que é positivo na existência, a paz, a tranquilidade, a sanidade, deriva disso. É isso que permite suportar, por assim dizer, já que a pessoa verdadeiramente lúcida não precisa, não passa por esse processo de ter que suportar, já que suportar é resistir, mas é um eufemismo que nós usamos para indicar para quem está ouvindo e ainda não está nesse estágio e às vezes considera a vida como insuportável, né? Há uma reação desse tipo, que é a reação da mentalidade. Então, para a pessoa ser capaz de suportar, a pessoa precisa entender que o problema do insuportável é a sua escala de valores estar invertida. Ou seja, a pessoa está confundindo a vida e está confundindo a existência com os delírios que a mente cria sobre isso. E, portanto, ele já deixa claro, a pessoa que entendeu isso, entendeu qual é a recompensa da busca da espiritualidade ou do conhecimento. É o próprio ato de você ir fazer isso. Essa é a sua recompensa, porque isso é a sua liberdade, essa é a sua lucidez. Você só pode fazer isso porque está lúcido. Você só pode fazer isso porque você preza pela sanidade. Então, isso é uma coisa que tem o seu próprio valor. E isso ecoa um ensino que vai permear o Talmud inteiro, que é qual o estudo da Torá que é adequado. E os rabinos vão dizer que o estudo da Torá que é adequado é o estudo da Torá pelo seu próprio valor. Talmud Torá Lishma. O estudo da Torá pelo seu próprio valor, esse é o estudo adequado, esta é a verdadeira recompensa da espiritualidade. Ou seja, ela mesma, a própria lucidez que a espiritualidade proporciona ao ser humano, é o que permite, portanto, que esse ser humano viva a sua existência de maneira plena. Porque viver de maneira plena, viver focado no momento presente, é a única forma de existir de forma lúcida e sã. É a única forma de ser capaz de sobreviver nesse planeta de uma maneira plena, feliz mesmo, capaz de superar tudo o que venha a ocorrer sem
ser abalado pelos delírios da mentalidade egóica e, portanto, do Yetzer Hará. Então, para complementar aquilo que foi falado no campo individual pelo Rabi Zeira, o Abaye complementa. Amar Abaye, agradechala durka. Então, da mesma forma, o Abaye falou, a recompensa por assistir ao Kala, que é aquela festa judaica que acabou sendo abandonada, mas que havia nas comunidades babilônicas, que é aquela reunião anual para ouvir estudo de Torá dos sábios, é a própria aglomeração, ou seja, o fato de que tem muitas pessoas ali focadas em aprender, o próprio fato daquilo estar acontecendo é a recompensa por aquilo mesmo. Então a espiritualidade é sua própria recompensa. E aí a Guemará prossegue com exemplos disso, desse mesmo tipo de frase, já que aproveitaram para falar assim. Amarava, agradishmata svara. Então, da mesma forma, Urava complementou e disse, a recompensa por aprender as tradições, né, dos Amoraim é a lógica. A lógica, a recompensa, portanto, de estudar o Talmud, de estudar a Mishnah, é você aprender a pensar. Você desenvolver o seu intelecto, a sua capacidade de raciocínio. Amarapapa, agradevei tamaya shetikulta. O Rav Papa falou, a recompensa de você ir numa casa de luto, né, é justamente o silêncio que tem lá. Por quê? Porque estamos falando ainda da espiritualidade. Então o que tem que ver isso com a espiritualidade? Tem tudo o que ver. Porque a espiritualidade se manifesta, ela é em si mesma um silêncio interno. O silêncio da mente, o silêncio do Yetzer Hará. Então, a recompensa da casa de luto, quando a casa de luto coloca você de frente com a existência, quem tem as ilusões negadas, os delírios refutados, o ego, o Yetzer Hará. Todas as mentiras que ele conta para nós, na nossa própria mente, sobre os problemas que você tem que resolver, as vitórias e fracassos que você teve, a sua historinha de vida, a sua historinha, o seu drama, tudo isso cessa quando você vai numa casa de luto e você vê uma pessoa, um ser humano falecido. Porque quando você testemunha isso, você tem perante você mesmo a evidência de que tudo que você chama de problema, preocupações, compromissos, não significam nada. Tudo que você chama pelo grau de importância que a mente diz que são as coisas importantes, pelas quais se deve sofrer, pelas quais se deve lutar, quando você vê a pessoa falecida, você vê. Tudo isso é mentira. Então, a recompensa por estar na casa de luto é análoga à recompensa do aprendizado das tradições, é a recompensa pelo estudo, é a espiritualidade. A espiritualidade gera, portanto, como no primeiro exemplo, o exemplo do Rav Zera, gera a sua ânsia pela busca do conhecimento, essa mesma espiritualidade, como no exemplo do Abaye, gera a empatia do Kala, de todas as pessoas estarem ali envolvidas na busca do saber e você sentir essa empatia pelos demais seres humanos. Urava complementou dizendo que isso é a verdadeira expressão da inteligência, da lógica, da racionalidade, portanto. E o Rav Papa falou, e isso é o verdadeiro silêncio, a verdadeira espiritualidade está aí. Quando você vai numa casa de enlutado, portanto você vê a verdade e você aprecia isso. Todos esses fenômenos são parte de um mesmo. E aí a Gemara diz, Amar Abzutra, agradetanita tzidkata. Marzutra falou, e a recompensa por você jejuar, ou seja, quando você cumpre os ritos da religião e você faz essa atitude própria, não é para você pessoalmente, é a tzedakah que você dá para os pobres é que é a recompensa. Ou seja, a recompensa pela sua prática de espiritualidade é o que você faz para os outros, não o que você fez para você.
Recompensa do jejum não é o seu corpo, a sua saúde, você ficar sem comer. Mas o fato de que isso deixa você aberto para fazer alguma coisa, então, por outro ser humano. Porque a ideia do jejum é essa. A ideia do jejum não é eu ficar sem comer para mim, mas por um momento eu parar de me focar em consumir. Eu abro um espaço para outro. Agora, o que eu quero consumir, por um instante que seja, por um grupo de horas que seja, eu paro. Não importa o meu consumo, eu paro de consumir. Então, o que resta para eu me importar? O outro. Então, por isso a tzedakah associada a isso. Essa é a recompensa do jejum. A recompensa, portanto, de você parar um pouco de consumir para pensar no outro. Amar Rav Sheshet, agra de repdeka da luie. O Rav Sheshet falou a recompensa por fazer um elogio, não é fazer com que os presentes, ele está falando de uma pessoa falecida ainda, ele está no contexto do enlutado, então você falar bem daquela pessoa falecida é fazer com que as pessoas se emocionem por aquilo, que elas elevem a voz. Ou seja, é você fazer com que os seres humanos se conectem. A recompensa do elogio não é elevar o ego. A recompensa do elogio é fazer com que as pessoas se conectem. Esse é o foco. Nós devemos usar a palavra para conectar as pessoas umas com as outras. Tudo resultado natural da espiritualidade. Amarav Ashei, Agra devei halulei milei. O Rav Ashi falou, então a recompensa por participar de uma festa como um casamento é pelas palavras de felicidade que você proporciona. Não é estar lá, não é a festa, não é nem se aquilo vai dar certo ou não vai dar certo. É só pelo fato de você compartilhar alegria com outras pessoas. Então veja, todos esses exemplos são exemplos de você tirar um pouco o ego de si para devotar-se a um outro. E esse processo todo trabalha junto no processo da espiritualidade. Amar Rav Huna, Kol hamitpalel achorei beit hakneset nikra rasha, shenemar saviv reshaim itchalchon. Então, falando do estabelecimento dos ritos, de como a espiritualidade nos eleva na nossa percepção da realidade, nos permitindo dar devido valor ao conhecimento, dar o devido valor ao estudo em grupo, dar o devido valor ao pensamento lógico, dar o devido valor a você analisar a realidade como ela é e nutrir, cultivar esse silêncio interior, dar o devido valor à caridade, dar o devido valor à conexão entre as pessoas, dar o devido valor a compartilhar a alegria entre as pessoas. A Guemará, então, agora está trazendo um contraste disso, porque estamos falando, afinal, no contexto da formação de uma sinagoga, isto é, de um agrupamento de 10 pessoas. E, portanto, nesse contexto todo, agora nós vamos ver o outro lado daquele que não o faz, que não se importa, portanto, com esse agrupamento. E a Guemará usa um exemplo eufemístico para isso. A Guemará fala que o Rav Huna disse que aquele que reza na parte de trás de uma sinagoga é chamado de perverso. E aí a Guemará usa como um verso, como está dito, os perversos andam em redor, quando a vileza se exalta entre os filhos dos homens, que é um Terrilim 12, verso 9. Então, como ela veio trabalhando o conceito do que é o verdadeiro discípulo do Abraham, do que é o verdadeiro lúcido, do que é a espiritualidade de fato, em todos os seus fatores comportamentais, e ela está falando de comportamento, então agora ela está falando do comportamento oposto, o comportamento daquele que se nega a isso. Então, quer dizer, ele reza na parte de trás, é um eufemismo para dizer, ele reza no sentido oposto. Porque a sinagoga era feita para todo mundo ficar virado em direção à cidade de Jerusalém e tal, e essa pessoa então está no sentido oposto, na parte de trás, ele está ao contrário. Ou seja, ele não faz parte, ele poderia fazer, mas ele não quer, ele não faz questão, ele acha que não precisa dos outros seres humanos. Então o Rav Huna disse, quando a nossa escritura fala de um perverso, ela está falando de gente assim. Gente que acredita que não precisa dos outros seres humanos. Amar Abaye, la amram ela de la ma'adara pei leveit kenishta.
Aval ma'adarapei leveit kanishta beit lavá. O Abai falou, essa regra aí, que foi dita sobre o que reza atrás, foi dita apenas no caso em que ninguém vira o rosto em direção à sinagoga. Mas quando ele vira o rosto para a sinagoga e reza, nós não temos proibição nesse caso. Então ele quis dizer do quê? Justamente daquele que não tem conexão com os outros. Então ele está isentando da regra para não criarem com ela uma personificação, né? Ou seja, alguém não veio ao agrupamento por motivo de força maior. Então isso pode motivar o Yetzer Hará a já fazer julgamento sobre os outros. Sabendo disso, o Abai já veio. Mas espera aí, de fato, é muito importante você perceber que o nosso conceito de rito, de reza, ele é coletivo e não individual. Mas, e no caso da pessoa que foi impedida por qualquer razão? Então, ele está falando, portanto, da pessoa que realmente não se sente parte daquilo. Eu acho que não precisa dos demais seres humanos. Mas ele disse, a pessoa que acredita que é parte e que só foi impedida, então o que ele vai fazer? Ele vai virar o rosto na direção da sinagoga, ou seja, sua atenção, porque esse virar o rosto não é só a questão da reza, mas a questão da própria brachá sacerdotal, não é? Que fala, que o Hashem vai virar o seu rosto sobre você e te agraciar. O virar o rosto é o foco da atenção. Assim como o divino vira o rosto para nós, e esta é a bênção do divino, nós também viramos o rosto uns para os outros, isto é, que a nossa atenção se foca uns nos outros enquanto comunidade. E essa pessoa, portanto, não está ali presentemente, mas o seu rosto está virado em relação a isso, a atenção é focada nisso. Então ele quer só esclarecer, nós não estamos falando desta pessoa específica, mas daquele que realmente é o que a Escritura se refere como o perverso, o que acha que, né, não faz parte da humanidade. Au gravade kametzlei ahorei bet knishta, velá ma dara pele bet knishta, chalaf Eliyahu chizia idmaelei kiti'a amarleye keduva kayemto kamei marach shlat saferea vekatleia. E aí a Guemará usa uma cena que é construída em muitos momentos no Talmud, como se fosse para ilustrar a gravidade de você se achar dissociado comunitariamente. Aí ela relata esse midrash. Um certo indivíduo rezou atrás da sinagoga e não se virou em direção a ela, nessa construção. Eliyahu, e quando o Talmud traz isso, é um eufemismo para o profeta Eliyahu, da Bíblia hebraica, passou e apareceu para ele como um árabe. Então, quer dizer, isso é uma construção, possivelmente era um árabe mesmo. Né? Eliyahu disse, é desse jeito que você está diante do seu mestre? Eliyahu desembanhou uma espada e o matou. Então tem várias ideias relacionadas a isso, né? É um texto dificílimo do Talmud, por causa dessas construções midráshicas do Talmud, que as pessoas querem que seja literal. Por isso que há uma enorme dificuldade de comentaristas em lidar com esses textos. Mas o Ramban, na verdade, nos mostra que todas as vezes que a Escritura traz uma associação com o divino, com o malach, e no caso do Talmud, o Eliyahu, o profeta, é um malach, é uma figura de um malach, então nós já sabemos que se trata de uma visão, de uma idealização. Então a cena é a cena de alguém que se distanciou da comunidade judaica, se distanciou da sua sinagoga. Então ele achou que a espiritualidade não tem que ver com a comunidade. Então ele reza atrás da sinagoga, ou seja, no sentido contrário. Ele acha que ele não faz parte disso. E os judeus, nesse período, estavam já no exílio babilônico, e lidam com adversários em volta. E por qualquer razão, o Talmud coloca uma figura que tem uma espiritualidade para nós equivocada, porque é associada à ideia de violência, como exemplo, não é? De um dos aspectos do divino. Porque o divino, na Escritura, é muitas vezes referenciado, associado a essa reação passional. Não é? Então, esse
o profeta surge perante esse que se acha dissociado como um árabe, ou seja, alguém que é excessivamente zeloso das coisas ao ponto do fanatismo. Né? Mas veja, ele é colocado aqui como um disfarce do Eliyahu, para mostrar que é como se fosse uma reação do divino. E aí ele fala, é desse jeito que você está diante do seu mestre? Mas que jeito? Qual o problema? Se ele estava diante do mestre, fosse do jeito que fosse. Então o jeito que está sendo criticado é em dissociação com a comunidade. Quer dizer, você acha que pode estar diante do seu mestre por si mesmo? Sozinho? Independente? Que você é seu próprio Deus? Que você é seu próprio ídolo? Então a cena termina com o árabe desembanhando uma espada, arma clássica dos árabes, e matando o indivíduo. Ou seja, ele foi morto pela associação que foi feita anteriormente na cena. Porque foi dito que fazer isso é como você ser um perverso, que é o eufemismo da escritura para o idólatra. Então, embora ele estivesse na cabeça dele mesmo rezando para o divino, ele é considerado como se fosse um idólatra. E aí ele recebeu pena capital pelas mãos dos céus, por assim dizer, já que o árabe que usou de violência contra esse judeu, na verdade, é um eufemismo, é usado como uma figura emblemática do Eliyahu, do profeta Eliyahu, portanto daquele que choca. Porque o profeta Eliyahu na Bíblia hebraica, ele é essa figura chocante, né? A figura que enfrenta o Ahav, a mulher dele e tal, e tem toda essa polêmica em torno de Eliyahu, uma figura emblemática, portanto. E aí a Guemará está trazendo um extremo para mostrar, portanto, que a pessoa que se dissocia não conta com a providência. Essa é, na verdade, a realidade por trás desse eufemismo. O que aconteceu com essa pessoa? Aconteceu o que poderia acontecer em qualquer lugar, o que aconteceu com milhares de judeus ao longo da história. Não é? Adversários, por razões religiosas, por fanatismo, assassinam. Judeus cristãos fizeram isso, muçulmanos fizeram isso. Né? E aqui, portanto, só está colocando que essa pessoa, por essa dissociação, ele não contou com a providência. E aí, portanto, isso é uma maneira dos rabinos dizerem que se nós queremos que a nossa comunidade exista em segurança, se nós queremos usufruir da providência, para que a gente consiga sobreviver a toda essa violência que está à nossa volta, então nós temos que ser comunidade. Individualmente, nós não temos esse mérito, por assim dizer. E é por isso que isso não é colocado como se fosse, o árabe malvado nos fez isso. Não é? É um ato de violência, não obstante. Mas há a providência, a espiritualidade gera os seus resultados. E, portanto, aqui, por isso que ele é usado como Tayyah. Né? O Tayyah era o jeito aramaico, né? Al-Ta'i, de se referir às tribos árabes que residiam na região ali. Portanto, veja só, naquela época já exemplos, né, de violência, de atitudes violentas. E, portanto, a sobrevivência comunitária era usada como um fator motivador para que os judeus aprendessem o valor que era viver em comunidade. E, portanto, essa história é chocante. E aí a Guemará continua. Amar leia u merabanam le Rav Bivi barabaye. Vamrim la Rav Bivi le Rav Nachman bar Yitzhak. Mae krum zlut livnei Adam. Bom, como o Rav Huna já tinha explicado o começo do verso, aquele verso, os perversos andam por aí, está falando de um perverso, né? A Guemará explica agora o final daquele verso lá, que o final era quando a vileza é exaltada entre os filhos dos homens. Um dos sábios disse ao Rav Beivai Barabaye, e alguns dizem, porque teve outras fontes desse ensino, que foi o Rav Beivai quem disse ao Rav Nachman bar Yitzhak. Seja qual for a versão, a pergunta foi, qual é o sentido dessa expressão final, que é quando a vileza é exaltada entre os filhos dos homens? Amar leie,
Elu dvarim she'omdim brumo shel olam uvnei adam mezalzelim bahem. Ele respondeu o seguinte: essas são as questões de extrema importância, questões exaltadas. Então, portanto, mitzvot, ou mesmo o conceito da reza que foi falado, que as pessoas, no entanto, tratam com desprezo, sendo este o sentido de vileza entre os filhos dos homens. Então, por que esse complemento? Para, digamos assim, nos chocar menos com aquele midrash. Quem é o cara que foi morto pelo Eliyahu? O que despreza? O perverso. Porque o perverso é o cara que rezou atrás da sinagoga e foi eliminado pelo Eliyahu na figura do árabe. Então a Gemara quer saber, mas como assim perverso? Perverso em que específico sentido? É um termo amplo. Dá para você associar um monte de coisas com isso. Então, a resposta que foi dada é: não, nós estamos falando de algo muito específico mesmo. Perverso, quando a vileza é exaltada entre os filhos dos homens, ela é exaltada quando estas questões são desprezadas. As questões que desde o começo da nossa reflexão eu estou dizendo, é a escala de valores que o Talmud quer estabelecer. A espiritualidade tem que estar no topo da escala de valores. E aí, portanto, quem é o perverso dito? É aquele que não faz isso, é aquele que inverte a escala de valores e coloca o dinheiro no topo e o divino abaixo. Não é? Ou coloca o lucro no topo e o divino abaixo. E, portanto, inverte os valores das coisas. Qual é o resultado da inversão de valores? Então, o Midrash é chocante, mas ele traz uma mensagem por trás. O resultado é a morte. Porque é isso que é inevitável na existência do ser humano. O resultado final de tudo isso é a nossa dissolução, é o término da nossa existência. E há entre nós um momento em que nós vamos ter que nos deparar com isso. Nós temos que ter a nossa finitude perante nós mesmos o tempo todo. E, portanto, esquecer disso é inverter os verdadeiros valores que devem ser nutridos, que devem permanecer entre nós. Então, o perverso, aquele que é referido quando a vileza é exaltada entre os filhos dos homens, é o que inverte os valores. E aí a Gemara diz: Rabi Yochanan ve Rabi Eleazar damrei tarvayechu. Keivan shenitztarech adam lebriot panav mishtanot kichrum. Shneimar krum zulot livnei adam. Aí o Rabino Yochanan, que era aluno, e o Rabino Eleazar deram uma explicação alternativa para o mesmo verso que foi citado. Uma vez que a pessoa precisa da ajuda dos outros, então ela acaba se sentindo menos digna ao seu próprio julgamento. Isto é um verdadeiro sinal da vileza entre os homens. Porque foi dito que a vileza entre os homens faz com que a pessoa abandone a busca do estudo, a busca de participar da congregação, a busca da espiritualidade. Mas aí o Rabino Yochanan falou: não, mas tem mais coisas que essa vileza gera. Ela também gera que as pessoas parem de ser contribuintes uns dos outros. As pessoas param de ser caridosas, param de ser generosas. E isso começa a fazer com que pessoas na sociedade careçam da ajuda que deveriam receber. Então, quando isso acontece numa determinada sociedade, então você vê que a vileza se instaurou entre os filhos dos homens. E estas pessoas que precisam da ajuda, mas se sentem diminuídas, naturalmente até, por isso, o rosto delas muda e se torna como um krum. Como se diz no versículo, quando, e a expressão é krum, a vileza é exaltada entre os filhos dos homens. E aí a Gemara pergunta: mas krum, mas o que é isso, krum, que você está falando? Que atravdim yamar, of echad yesh kecharkei hayam, uchrun shmo, vekevan shechama zorachat mitafech lechama gvonim. Então, quando Rav Dimi veio da terra de Israel para a Babilônia, ele foi buscar esse tipo de resposta, dentre outras coisas que ele foi fazer na viagem. Ele falou: tem um pássaro nas cidades, perto do mar,
que é chamado de Krum. Eu coloquei até a imagem aí para que vocês vejam, que é o Krum, e veja como ele é, né, a expressão, o olho dele esbugalhado assim. E quando o sol nasce, ele muda de várias cores, né, a pena dele tem várias cores. Então, da mesma forma, uma pessoa que depende dos outros, né, enrubesce por causa da vergonha de estar passando por isso. Enfim, são situações sociais, mas que ninguém tem prazer nisso. Então, este pássaro com essa expressão instalada, esse olhar, foi usado como exemplo de que a pessoa fica assim. Não é? Quando nós vemos numa sociedade com o excesso de desigualdade, como a nossa, não só dos sábios da época do Talmud, isto é o sinal da vileza, da vilaneza, da maldade dos seres humanos. Que essa maldade se tornou normativa. Desigualdade social, portanto, é o símbolo maior de que a escala de valores que os sábios estão apontando, com a espiritualidade de fato no topo e as outras coisas abaixo, isso foi subvertido. Esse é o sinal físico e social observável de que isso de fato aconteceu. E aí, portanto, nós podemos associar isso até com o Midrash que foi dito antes. Porque o Midrash que foi dito antes mostrou que a pessoa, o indivíduo, que assim contribuiu, né, o que reza atrás da sinagoga, ou seja, que inverte a escala da espiritualidade, ele sofre violência. Mas indiretamente ele é a causa. E, portanto, a violência e a falta de empatia dos seres humanos trabalham juntos, como antítese da espiritualidade para o qual a Torá aponta, para o qual a tradição aponta. Então, por isso, os sábios interpretam o Krum como não só quando a vileza é exaltada, mas especificamente como o Krum, como o pássaro mesmo, que muda de cor e tem esse olho estalado. Ele é assim que você começa a ver a sociedade, uma sociedade desigual, uma sociedade onde há essa falta de empatia. E aí você vê seres humanos precisando de ajuda num sistema social que não precisaria que isso acontecesse. E, portanto, se isso está acontecendo, então é fato que houve a inversão, que tem gente rezando atrás da sinagoga. Isto é, invertendo os valores. Rabi Amai Verabi Asi de Amreiter Vaichu, Keilu Nidon Bishnei Dinim Eshumain, Shneimar Irkavta Enosh Lerishenu Beenosh Vaeshu Vamain. Rabino Ami e o Rabino Asi disseram: aquele que se torna dependente de outros, não é? Ou seja, a vítima dessa desigualdade, é como se ele fosse punido com duas punições. Ou seja, como se ele se sente assim. Porque se falou de uma maneira dele se sentir, né? Envergonhado. Falou, não, ele não se sente só envergonhado, ele se sente como se fosse punido. Como por fogo e como por água. Como está dito em Terrilim 66. Você fez com que os homens cavalgassem sobre nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água. Então ele está explicando aquele Terrilim. O que quer dizer essa expressão? Nós passamos pelo fogo e pela água. Então o Rav Ami, né, e o Rav Asi disseram, então essa expressão quer dizer, nós passamos necessidades. Isso quer dizer, é como se nós tivéssemos sido afogados e queimados. Essa é a dor da desigualdade. Essa é a dor da pessoa que precisa do auxílio dos outros para se manter. Então, quando você tem uma sociedade assim, você não gera só um sofrimento interno, a pessoa fica com uma certa vergonha, enrubesce. Não, não. Você diretamente causa um enorme sofrimento. Esse sofrimento é plausível. E ele usa o Terrilim, né, para mostrar um pouco de como Israel passou por isso. Né? Nós passamos por isso, pela extrema pobreza, pela extrema necessidade, e isso é como você ser punido com fogo e com água. Portanto, o que ele está apontando? Que nós deveríamos, né, construir uma sociedade que banisse esse tipo de coisa, que procurasse banir a desigualdade, porque isso é como impor sobre seres humanos a dor de ser punido pela água e pelo fogo, que são os dois métodos, por assim dizer, de infligir sofrimento aos seres humanos, historicamente falando, que são os mais
terríveis, não é? São quando seres humanos torturam outros seres humanos, afogando eles ou queimando eles, como a igreja fez durante séculos. Então, e também fez com a água também, fazia mulheres, afogava elas em água e tal, né? Então, quer dizer, infligia sobre os seres humanos o pior imaginado dos sofrimentos, a agonia disso. E isso, portanto, o Rav Ami e o Rav Asi colocam, quando você impõe essa desigualdade, esse é o tipo de sofrimento que você está causando na verdade. Amar Rabi Chelbo, Amar Rav Huna, Leolam ye Adam zechir betefilat mincha, Shacharei Eliyahu lo na'ana ela betefilat mincha, Shneimar, Vaichi ba'alot mincha, Vaigash Eliyahu hanavi, Vayomer, Vechadoime. Anenu Hashem, Aneni. Rabino Chelbo, então, aproveitando que falou do Eliyahu, usou ele no eufemismo, trouxe o ensino, né, que o Rav Huna teria dito. É preciso estar sempre vigilante, prestando atenção em relação à reza da tarde. Porque a reza de Eliyahu só foi atendida na reza da tarde, como se diz, e aí ele cita o texto de Melachim Aleph, pedacinhos do texto, eu vou citar inteiro, e foi na hora da oferta de Mincha que Eliyahu, o profeta, se aproximou e disse: Hashem, Elohim de Avraham, Yitzhak e Israel, faça-me saber nesse dia que tu és Elohim em Israel. Eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas conforme a sua palavra. Responde-me, Hashem, responde-me, para que esse povo saiba que tu és o Hashem, que você que é o Elohim. Então, como Eliyahu foi respondido na reza da tarde, isso teria um significado especial. Por que ele enfatiza isso? Porque das rezas que os rabinos estabeleceram, a matinal, a noturna e a da tarde, a reza da tarde é, em geral, a reza que afeta a sua atividade diária. A reza matinal, ela é feita ainda antes do sol nascer, na madrugada. Então as pessoas ainda não estão nas suas atividades cotidianas, elas estão saindo de casa ainda. Então, em geral, não atrapalha o seu... É possível você fazer isso despreocupado, você não está parando nada para fazer isso. Mesma coisa a reza noturna. A reza noturna, você chegou do trabalho em geral, terminou suas atividades, e aí você faz a reza noturna, quer dizer, não tem que ver com o seu dia a dia, não tem que ver com o seu rompimento dentro dessa dimensão, desse ensino, desse DAF, sobre a sua escala de valores. Mas a reza da tarde tem que ver diretamente com isso, porque você tem que parar o que você está fazendo para você colocar isso na sua escala de valores. E, portanto, ela é considerada mais elevada do que as outras duas, por esse motivo, porque você tem que realmente se devotar a isso, criar uma situação para tornar isso possível. E na visão dos rabinos, portanto, isso corresponde melhor ao que eles estão tentando transmitir dentro da escala de valores dos rituais. O que eles representam, quais ideias eles representam e, portanto, o que eles estão refletindo. Né? E é por essa razão que tem essa diferença. Deixa eu só afastar um pouquinho essa parte do texto, que acabou entrando numa outra área que não deveria. Pronto. E aí, aproveitando isso, a Gemara prossegue, Aneni, shetered esh min hashamayim, ve aneni, shelo yamru maasei chafinen. A Gemara explica então por que no texto referido, que é um texto emblemático, que faz com que o profeta Eliyahu seja visto pelos sábios não como a pessoa, o homem, não é? Eliyahu, mas como um malach, um símbolo, portanto, da manifestação do divino. Você tem essa cena emblemática, ele está fazendo essa reza aí, contra os profetas de Baal, aí vem o texto diz que vem um fogo divino, cai dos céus, né, e tal. E aí a Gemara fala, o que quer dizer essas duas expressões que ele falou ali, Aneni, né? Me responda, Hashem. Por que ele falou duas vezes? Então a Gemara diz, bom, ele falou uma vez, como quem diz, responda o que eu estou rezando, né? Prove que você que é o Elohim e não o Baal. E na segunda vez e que o povo que veja isso acontecer não pense que isso é mágica. Não, ou seja, nós temos dois problemas. Um problema é que eu quero que o divino se manifeste. E o outro problema é que eu não quero que as pessoas achem que essa manifestação é uma manifestação mágica.
né, uma manifestação do feitiço, da feitiçaria. Eu quero que eles entendam que isso é o divino, ou seja, que faz parte da natureza, da realidade. Porque a mágica era justamente o contraste do texto. O texto estava dizendo, vocês rezam para frutos da imaginação de vocês. Né? Ele zomba dos profetas de Baal, dizendo, é um delírio da vossa cabeça. Vocês vão falando aí, grita mais alto, talvez ele está dormindo. Ou seja, ele está contrastando e dizendo, o Elohim é real, agora o Baal é um delírio vosso. E aí o texto traz esse contraste. Mas o texto confunde o leitor, porque o texto vai dizer que ele reza para o divino faz a oferta pegar fogo sozinha, em tese. Né? Ou seja, ele não pôs fogo, o negócio pegou fogo. Qualquer outra coisa podia ter feito pegar fogo. Um raio caiu ali, enfim, qualquer coisa dessa natureza. Mas, seja como for, aconteceu quando ele rezou, e no texto, né? Aconteceu quando ele rezou, e aconteceu sozinho, sem a ação humana. Ele não foi lá e pôs fogo na oferta, o negócio pegou fogo sozinho. Mas isso também pode levar, bom, se pegou fogo sozinho, logo mágica. Então a Gemara está dizendo, ele rezou 2 vezes por isso, porque ele queria que as pessoas entendessem que o divino se manifesta no natural, o negócio pegou fogo sozinho. Veja, não é uma luz, não é uma energia brilhante, é fogo, como todo mundo conhece. Fogo, pegou fogo. Pegou fogo sozinho? Pegou fogo sozinho, mas é fogo, não é nada sobrenatural, é fogo, gente, fogo, pegou fogo. Né? Só que foi sozinho, sem a ação do Eliarro em si, na narrativa. Então a Gemara está dizendo, ele rezou 2 vezes por isso, porque ele queria que as pessoas entendessem que o divino é o real, que o Elohim é que é o Hashem, e eles também queriam que as pessoas entendessem que o Hashem não é mágica, não é o feitiço, não é o poder mágico. Ou seja, não foi o profeta que tinha os poderes mágicos de fazer aquilo pegar fogo. E o interessante do Talmud é falar, então ele rezou pelas 2 coisas, para mostrar que as 2 coisas são equivalentemente difíceis de você conseguir. É difícil você conseguir fazer uma pessoa entender o divino de fato, como realidade, que geralmente é como o Baal, o divino é uma força mágica, como os profetas de Baal anunciavam. Mas ao mesmo tempo, mesmo que você consiga isso, é difícil dissociar da pessoa a ideia do divino como associada à mesma fonte do feitiço, do poder da magia. Então eu tenho que fazer a pessoa entender o divino e ao mesmo tempo tenho que fazer ela entender que o divino faz parte do real. Isso é muito difícil de conseguir. Por isso que ele pede 2 vezes. Hashem me responde, me responde. Me responde nisso e me responde naquilo também. E aí a Gemara continua. Rabi Yochanan Amar, Af betefilat arvit, shenemar, tikon tefilati, ktoret lefanai, maaset kapay minchat arev. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Af tefilat shacharit, shenemar, Hashem boker tishmakoli, boker erach lach vatzapeh. Então, como ele falou que a reza de Mincha é a mais importante, aí isso podia levar a pessoa a negligenciar as outras coisas, porque o ego sempre procura motivo para negligenciar as coisas. Né? Então, para evitar esse problema, 2 comentários, um do Rabino Yohanan e outro do Rabino Nachman bar Yitzhak. Rabino Yohanan diz, bom, tem que se preocupar com a reza da noite também, já que falamos da tarde, mas isso não quer dizer que a noite não é importante. E aí ele associa um versículo a isso, que é Terrilim 141:2, que a minha reza saia como incenso diante de ti e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Querendo dizer, a oferta de Minha é importante mesmo, como ele disse, porque ela é a oferta que quebra, né, as suas atividades diárias. Mas a oferta da noite, olha, no verso é comparado com a da tarde em grau de importância. E aí vem o Nachman e cita Terrilim 5:4 também com a mesma associação. Mas a da manhã também é importante, porque tem um Terrilim que fala, Hashem, pela manhã ouvirá a minha voz, pela manhã vou ordenar a minha reza e aguardarei. Ou seja, pela manhã que ele ouve a minha voz. Quer dizer, você não tem essa cena forte em relação à reza da manhã e da noite, mas você tem referências nos textos dizendo, gente, mas é importante também, hein? Não quer dizer que não é para fazer. Porque se você quer alguma desculpa a não fazer alguma coisa, é de manhã e à noite, né? Porque de manhã, acordar cedo, fazer um negócio, não. E à noite, não, eu tô com sono, quero dormir, não vou ter que fazer isso. Então é aí que você tem essa morosidade. Então os rabinos, olha, veja bem, tem verso apontando para lá e para cá também. Então, mas isso não mexe na centralidade da reza da tarde, que é considerada a mais importante. E aí a Gemara continua, Amarav Helbo, Amarav Huna.
Kol הנהנה מסעודת חתן ואינו מסכו מסמכו עובד ב5 קולות, שנאמר כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים הודו Hashem et Hashem Tsevaot. O Rabino Helbo, falando sobre essas questões, complementando, na verdade, o que foi dito outrora sobre a espiritualidade tem a ver com empatia, alegrar os outros, lembrou de mais um ensino que tem que ver com isso, porque reza tem que ver com festa, tem que ver com celebração. Então, ele falou que o Rav Huna também teria dito o seguinte: qualquer um que se beneficia com a festa de um noivo, mas não faz se alegrar, ou seja, não cumprimenta, não ri com a pessoa, não dança com a pessoa, vai lá só para consumir, mas não vai lá para compartilhar alegria, ele viola 5 vozes que são mencionadas no verso. E aí ele cita um pedaço do verso de Irmiyahu 33:11, que eu vou citar completo aqui, que diz: a voz da alegria, a voz do júbilo, a voz do noivo, a voz da noiva, a voz daqueles que dizem, dai graças ao Hashem dos exércitos. E o verso continua: porque o Hashem é bom, porque sua misericórdia dura para sempre, mesmo daqueles que trazem uma oferta de graças para a casa do Hashem, pois restaurarei o cativeiro da terra como no princípio, diz o Hashem. Então essas 5 vozes, ou seja, kol, a expressão kol aparece no verso, kol sasson, kol simcha, kol hatam, kol kala, kol omrim, né? Então essas são as vozes que são colocadas ali no contexto do noivo e da noiva, que correspondem às 5 vozes que também são mencionadas no texto da revelação do Sinai, que em Shir HaShirim são colocados como aludido o casamento, né, de Israel com o divino e tal. Essas são explicações do Maharsha, do Rabino Yoshel Pinto, para mostrar o quê? Para mostrar a escala de valores. É uma questão social o casamento. 2 pessoas resolvendo casar, você vai lá para se alegrar. Mas a tradição quer que você veja isso como uma oportunidade de empatia. Você não vai só num casamento, você vai alegrar outros seres humanos. Você tem que entender que é fazer isso que é a mitzvah. A mitzvah, mesma coisa a mitzvah do enlutado, é confortar outros seres humanos. A mitzvah do casamento é alegrar outros seres humanos. Então, para que nós evitemos a construção de uma sociedade, como foi mostrada antes, uma sociedade do Yetzer Hará, do ego humano, da desigualdade social, da falta de empatia, nós precisamos construir pessoas que façam tudo pela empatia. Então você não vai numa festa para consumir nada, você vai numa festa para alegrar, você vai numa festa para sorrir, para dançar com outros seres humanos, para compartilhar e fazer com que eles se alegrem e colocar na sua cabeça que você não vive um mundo para você consumir, mas para você abrir-se para outros seres humanos, para você fazer coisas para outras pessoas. Esse é o foco das atividades sociais, das interações sociais. E é assim que você constrói uma sociedade, digamos, focada na espiritualidade e, portanto, uma sociedade que consiga ver para além do próprio umbigo, não? Que não seja uma sociedade aí de perversos. E aí, vem Misarto Maschro, Amar Rabi Yehoshua ben Levi, Zoche letorah shenitna hamisha kolot, shenemar Vayhi vayon shlishi vayon aboker vayhi kolot brakin vanan kaved alachar vekol shofar vechadoime vayhi kol shofar vechadoime vayhi Elohim yanu vakol. Agora, então se a pessoa vai lá e foca no outro ser humano, para alegar o outro ser humano e não só para consumir, como o ego faz com que as pessoas façam, né, na sua inconsciência, então qual a recompensa da pessoa, né? Então o Rabino Yehoshua ben Levi complementa, dizendo, ele tem o privilégio de adquirir a Torá. Isso é adquirir a Torá, veja, a empatia pelo outro ser humano é a verdadeira aquisição da Torá. Por que nós sabemos disso? Porque, como se falou, de você alegrar, você viola 5 vozes. Então, quando você tem essa empatia, você adquire a Torá, porque a Torá foi dada com essas 5 vozes aí. Como está dito, e foi no 3º dia, quando amanheceu, houve sons, e a expressão é kolot, 2 vozes já, relâmpago, nuvem espessa sobre a montanha, e a voz do shofar, e você tem ali, portanto, de novo a menção da voz, que é Shemot 19 e 16. Plural kolot indica os 2 sons, voz do shofar é mais um. Aí a passagem continua, né, no próximo verso, lá no verso 19, e quando a voz do shofar ficou mais alta, Moshe falou, Elohim respondeu com uma voz. Então, junto com as 3 vozes anteriores, você tem 5 vozes, portanto, representando a Torá.
Portanto, alegrar outro ser humano, sair um pouco do próprio ego, sair um pouco do próprio umbigo, por assim dizer, e focar a sua atenção em alegrar outro ser humano, isto é você realmente adquirir a Torá. Quer dizer, Torá não é só questão de você saber o livro, acreditar nas historinhas, acreditar nas narrativas, ter um grupo de crenças e opiniões na sua cabeça. Tem que ver com algo que te transforme socialmente, que faz com que você se torne uma pessoa extremamente empática, que todas as suas atividades sociais, mesmo as atividades que envolvem algum ganho, como é ir numa festa, seja por você vivido como sendo algo para beneficiar outro. Se há um lugar para se alegrar, eu vou para alegrar o outro. Se há um lugar para consolar, eu vou para consolar o outro. E assim, uma sociedade construída dessa maneira não chegaria na idealização que os rabinos faziam, não vai chegar a ser uma sociedade de perversos, que é o oposto de tudo isso, que é quando a pessoa só vê para si, e é por isso que você tem pessoas necessitadas. Na sociedade dos perversos. Né? Então, bom, embora tenha muito mais a ser dito, nós temos que cessar. Na verdade, nós estamos quase já no final da página, mas mesmo assim nós temos que cessar, por causa do nosso horário. Então, nós vamos parar aqui para depois nós discutirmos sobre demais conceitos relacionados a isso, sobre esses versos e a maneira como eles são interpretados. Eu quero agradecer a presença do nosso colega de estudo, muito obrigado por ter comparecido, isso é bastante importante para nós, como, na verdade, toda essa aula enfatizou, né? Grato também aos nossos colaboradores, aos nossos ouvintes posteriores, e nós ficamos por aqui, nesse trecho específico da nossa página, para darmos continuidade na nossa próxima oportunidade. Beseder, na página 6b, paramos por aqui por enquanto. Uma boa noite, um bom descanso, obrigado pela presença, e até a próxima, Bezrat Hashem Yitbarach.